né? Você sabe o que é uma pessoa narcisista? Hoje eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga, a Mércia Silveira. Ela vai estar aqui nos explicando, né? Quem são essas pessoas? Como que elas se comportam? Como que elas são, né? Como que a gente pode estar lidando com esse tipo de pessoas? E hoje ela está aqui, tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada. E olha, gente, você que está em casa, pode sentar aí um pouquinho com a gente, mas se você que está em casa, você pode mandar através do WhatsApp, né, a sua pergunta no 981457570. 981457570, já manda. A partir de agora, se você conhece, se você quer saber alguma coisa, se você quer fazer alguma pergunta, manda para o nosso WhatsApp, seja áudio ou seja uma mensagem escrita, tá? Mas olha, pode ser vídeo, né, também? Pode ser vídeo também, se você quiser aparecer aqui também no nosso programa, fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Olha só, Mércia, me fala um pouquinho, o que é uma pessoa narcisista? Explica pra gente, né, como que é essa pessoa? Bem, é um prazer estar no seu programa e poder contribuir, né? Quando a gente fala de narcisismo e quando a gente fala de pessoas, a gente está contribuindo com a saúde mental das pessoas, com o bem-estar das pessoas, não é? Verdade. Porque nós convivemos com pessoas. Então, uma pessoa narcisista, ela tem necessidade de estar sempre em evidência. Para ela, para a mente dela, ela quem consegue resolver melhor o problema, dependendo de um conteúdo, de um evento, de uma situação, ela sabe mais, ela quer sempre estar percebida, ela se incomoda quando uma outra pessoa ao lado está em evidência e ela não, né? Ela pouco valoriza ou quase não valoriza a dor do outro, a dor dela sempre é maior, sempre tem que estar em evidência, não é? E é uma pessoa que ela gira em torno do ego dela, né? Das necessidades dela. Essa é uma pessoa, de uma forma bem simples e objetiva, para que as pessoas que estão em casa entendam, esses são traços de pessoas narcisistas. Como uma pessoa, ela, né, sabe se ela é ou se ela não é? Como ela pode se identificar, ou as pessoas que estão próximas dela? Existe uma palavrinha chamada empatia. Sim. O narcisista, ele não é empático, que é a capacidade de olhar a necessidade do outro, de se colocar no lugar do outro. Então, assim, se de repente você tem esse movimento de sempre para si, de olhar para si, de estar para si e não dar conta do outro, a gente precisa parar. Não podemos fechar, sou narcisista, mas a gente precisa parar para analisar. E por falar bem, na verdade, a gente pode pensar que em alguns momentos nós somos. Mas nós somos. Será, gente? E não não tem problema. Não é um processo preocupante. Porque em alguns momentos eu até que tenho que fazer alguns movimentos narcisistas. Entende? Que é, por exemplo, uma situação de um contexto de um relacionamento abusivo. Entendi. Se você não fizer esse movimento de si para si, de olhar em que lugar você está, onde você quer estar, em detrimento do outro, isso não é interessante. Então, às vezes, alguns movimentos narcisistas, às vezes até é necessário ao nosso bem-estar e à nossa qualidade de vida. Narcisista e o psicopata, tem alguma coisa a ver? Ou são pessoas diferentes? Não, são diferentes, né? O narcisista, ele embora quando ela se transforma num transtorno, né? Narcisista, ele chega ao ponto de provocar a separação de um casal, provocar, como eu conheço casos de pessoas que perdeu o emprego, que a mãe narcisista causou toda uma situação, uma celeuma na vida da pessoa, que a pessoa perdeu o emprego, isso é verdade, mas o psicopata, ele é diferente. O psicopata, ele é extremamente frio ao ponto de tirar a vida física da pessoa. O narcisista, ele leva a pessoa à morte, mas o emocional, o psicológico, a vida da pessoa. O narcisista tira a vida emocional e psicológica da pessoa. O psicopata é diferente, ele mexe com esse conteúdo também, mas ele friamente ele vê uma pessoa morrer e não se move. É mesmo, tá? É mesmo, minha gente. Aff, Maria, ó, vamos chamar aqui o nosso Fala Povo, tem pergunta, né, do pessoal? Bora lá. Solta aí, vai, Duninho.
quando a gente se aproxima, o que fazer quando a gente se aproximar de pessoas desse tipo? Como a gente deveria reagir com esse tipo de pessoa e como se proteger também. Então, Boa. o narcisista gosta de palco. Ele gosta de estar no palco, ele gosta de público. Então, a primeira dica que eu dou aos meus pacientes no consultório é: tira ele do palco. Como é que a gente tira um narcisista do palco? Não dá ouvido o que ele está falando. Entende? A cena que ele está fazendo, você se ausenta, pede licença, se ausenta, escuta, mas usa o que a gente chama de pedrinha branca, pedrinha cinza, que agora eu esqueci a cor, mas que enfim, que neutraliza o comportamento dele. O que é que mais fragiliza a prática do narcisismo, o movimento do narcisista? É ele não ter palco, não ter pessoas para assistir, não ter pessoas validando o que ele está fazendo aquilo ali. Aquilo ali desestrutura ele e é uma forma de você também se autoproteger. Tem gente que, por exemplo, quando você não dá o palco para ele, vamos dizer assim, né? Quando você não dá a atenção que ele quer, ele se retira, ele não gosta de ficar nesse ambiente, ele diz: não, vamos embora, já que eu não estou sendo o centro das atenções, eu vou pegar o beco. Ele tenta. Ele não desiste fácil daquela situação, porque ele tem... Ele fica até... Ele fica, né? Quando ele realmente não consegue mesmo, é que ele se ausenta. Mas na maioria das vezes eles são persistentes e por isso que são cansativos e que são pontos de adoecimento, o comportamento deles para outras pessoas que estão ao redor. Porque cansa, né? As vítimas, as pessoas que estão em torno... cansa, né? Porque é um ser cansativo, o narcisista. Maravilha. Bora lá colocar mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta aí, Duda? Bora lá? Coloca. E se tem cura, né? Quem sabe se indo para um psiquiatra, uma terapia, se tem cura, né? Porque hoje a gente vê com bastante frequência, né? E é bem difícil de conviver. É muito difícil. Ela tem razão. É mesmo, viu? Eu conheço umas pessoas que são assim, tratamento, vamos falar em tratamento. Como tratar, primeiramente, antes de finalizar a pergunta. Tem vários níveis e para cada nível, né, de narcisismo, tem a psicoterapia, porque como a gente está falando em algumas situações de traços de personalidade e transtorno de personalidade, a gente está falando de terapia, né? Levar ao paciente ao processo de humildade, olhar para si, do alto processo de autoconhecimento, olhar para si, se perceber. Agora, o grande desafio é levar este paciente até esse processo, dele reconhecer que precisa. Porque o narcisista, ele não é autossuficiente, ele não tem defeito, ele não tem erros, ele não está tudo bem com ele, o problema não está com o outro. E como fazer para que esse paciente chegue até o processo terapêutico? Esse é o grande desafio. Mas o caminho é terapia e tem alguns casos, principalmente quando não tem uma regulação da raiva diante da frustração, porque o narcisista não gosta de ser frustrado, a gente tem que ir para a psiquiatria, para o tratamento medicamentoso. Medicamentos para poder melhorar, exato, né? Exato, ajudar. Porque, assim, tem quem conviva com uma pessoa dessa forma. Minha gente, é complicado mesmo. Vamos lá, coloca mais uma pergunta. Agora a pergunta aqui. Bora lá, já tem pergunta do nosso telespectador. Bom dia, me chamo Laelson Paulo, do Ingá. Psicóloga, fala um pouco como é que é o comportamento de uma mãe narcisista. Eita mesmo. Existem as mães, né? Eu já ouvi falar. É o mais difícil, né? Sabe? Muito difícil, porque é uma relação. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Não tem como você trocar de mãe. Não tem como você... Como é que você faz para se afastar da mãe? Eu quero outra mãe. Não é? Você tem necessidade de estar com a sua mãe e sua mãe com você. E aí o que é que acontece? É um dos casos mais difíceis. A mãe narcisista, ela é controladora, né? Ela é controladora, ela se vitimiza, ela sempre expressa a necessidade de que aquele filho esteja onde ela está, quando ela quiser, da forma que ela quiser. É uma mãe que, em geral, intervém nas relações dos filhos, quer seja de amizade, quer seja de casamento. É aquela que, em geral, entra na sua vida para determinar como é o móvel, onde é o apartamento, qual o endereço. Vixe Maria. Entende? Então, assim... E com isso, ela atrapalha a vida dos filhos. Eu tenho pacientes de relacionamentos, casamentos, que foram desfeitos
por conta da intervenção da mãe. Porque o narcisista também, um detalhe, ele é muito pessimista e ele olha muito o defeito do outro, ele só vê o defeito do outro. Então, com isso, ele meio que inviabiliza a vida dos filhos. Ela é sufocante, a mãe narcisista é aquela que não deixa o filho respirar, não deixa o filho escolher, não deixa o filho decidir. É horrível, viu, minha gente? Eita, já vi duas mães, que eu conheço duas pessoas que tem duas, tem uma mãe assim, tem uma amiga que ela disse quase, olha, foi assim, para o relacionamento dela terminar, o casamento dela terminar, por conta que a mãe queria mandar na casa dela, entrar na casa dela, queria mudar tudo do lugar, queria dizer o que era para fazer, o que não era, que olha tudo. Já tem um amigo, né, que é casado com uma amiga minha, que a mãe também é assim. Mas é uma senhora, não é que já, e ele já é uma pessoa de idade. Nós não queremos aqui de jeito nenhum invalidar a contribuição da mãe na nossa vida, o conselho, de jeito nenhum. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando isso chega ao ponto de tirar o direito do outro escolher, do outro conduzir a sua própria vida. É isso que a gente está falando. E bota defeito, né, na esposa ou no marido. Olha, minha filha, é um caso sério mesmo. E começa a moer, ter as coisinhas, né, doutora? Vamos lá. O que é que esse narcisista ele é capaz de fazer? Além de manipular tudo, de querer ser ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de fazer alguma coisa assim de maldade com a pessoa? Vamos usar o exemplo, continuar usando mais o exemplo. Com a questão psicológica. Pronto, vamos continuar usando o exemplo da mãe, que eu acho uma relação tão sagrada, né? Para que as pessoas saibam lidar com isso. Por exemplo, uma mãe ela pode simular um processo de adoecimento para manter um filho, uma filha refém em casa, para que não case, para que não vá trabalhar em outro lugar, entende? Passa para um concurso, tem que ir para outra cidade e a mãe simula um processo de adoecimento, né? Em que quando vai ao médico, fisiologicamente, não tem nada. Não, mas eu estou doente. Eu conheço casos de mães que ficaram nessa situação ao ponto de ser adiada a alta dela do hospital. Porque no hospital ela tinha no entorno dela os filhos, as filhas. Ela mantinha na cabeça do narcisista, saindo daquela cena, ela ia perder o palco, o público. Então, o palco para ela, naquele momento, era o processo de adoecimento, né? Então, como você bem falou, ela é capaz de dissolver um relacionamento, porque o outro desiste da relação, porque é criticado, é invalidado, não é acolhido, né? Como o caso do emprego que eu lhe falei, né? Ela botou tanto defeito, ela criou tanta situação, tanta dificuldade para a filha, que a filha começava a chegar tarde, ela dizia que estava passando mal, que a filha precisava cuidar dela. Aí a filha chegava tarde no emprego, ao ponto que perdeu o emprego. Então, o narcisista, ele não mede, a mente dele não tem a possibilidade de parar para pensar no outro. Se eu fizer isso, pode causar... Não, ele simplesmente fica no entorno dele, ali alimentando, né, aquele desejo dele, aquela autossuficiência dele. É verdade. Ele é o mais importante. Você falou agora de adoecer, não sei o que. Aí eu lembrei dessa mãe, né, dessa pessoa. Então, eles estavam na minha casa e de repente ela ligou, dizendo que estava passando mal, que não sei o que precisava que eles fossem embora logo. Aí ele já sabe, né, como é que é. Então ele nem... já sabe tanto como é que é a mãe, que nem... Isso é drama, ó. Então, toda vez ela faz isso. Ela não pode ver. Se eu sair de casa, ela começa a ficar... Você tá passando mal, que não sei o que. Mãe, eu tomo seu remédio. Eu já deixei tudo certinho aí. Só não tomar. Toma. Mas não. E é tão assim que ele ficou tão preocupado que ele fica pronto. Vai que os vizinhos... Exatamente isso que eu queria falar. Vai pensar que eu deixei a minha mãe lá, abandonada. Esse é o grande sofrer das vítimas. Além dela ser sufocada e tirada o direito de vida pela mãe narcisista, ela ainda é culpabilizada e responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com a mãe. Né? Verdade. Então, quando o filho diz isso é mimimi, isso quer chamar atenção para o que está em torno, se é um filho mau, é um filho ingrato, mas não sabe que aquele filho está lidando com uma mãe narcisista. Então, fica a dica, né? Quando você perceber um filho com algum nesse movimento, é bom, interessante ver a história. Qual é a história? Agora, Fernanda, deixa eu te dizer... Marília. Desculpa, Marília.
deixa eu te dizer, a gente não pode esquecer de olhar de forma empática para o narcisista. É verdade. Ele não é narcisista porque ele quer. Escolho ser narcisista. Acho legal demais ser narcisista. Alguns movimentos e comportamentos do narcisista, eles são conscientes. Mas tem uma boa parte que eclode de um lugar inconsciente. Ele não está dando conta que é dessa forma. Ele acha que sempre está fazendo o melhor, porque para ele, o melhor para ele vai ser o melhor para todo mundo. Com certeza. Então é interessante a gente olhar para essa pessoa também com um olhar de empatia, como um ser humano, e entender a história, porque o narcisismo, o transtorno narcisista especificamente, ele pode vir de questões genéticas, mas ele pode vir da história de vida da pessoa. A invalidação quando criança, o não acolhimento quando criança, quando a criança não é ouvida, não é percebida, ela pode, não é determinante, mas ela pode desenvolver um comportamento narcisista. Misericórdia. Bora lá, falta mais uma pergunta aqui, por favor, Dinha. Bora lá. Bom dia, eu me envolvi com um narcisista sobre o caso de traição. Ele me traía nas redes sociais e quando eu descobri, ele falava que eu estava ficando louca. Que eu estava vendo coisas onde não tem e ele ficava de boa, enquanto eu sentia ódio por ele. Todos os narcisistas é mentiroso? Me chamo Vanessa, de uma pessoa. Misericórdia. Tem uns que são assim, eu não fiz, você é doida, você é louca, você é isso, você é aquilo. Você mas tá isso aí a gente já tá falando de violência psicológica, não é? Exato, a gente tá misturando um pouquinho assim. Mas aí assim, né? Mas tem gente que... Sim. Dizer que, tipo, quer inverter a situação. Não tem gente que inverte a situação. Nessa tá, história que você acha que você é a doida da história? Maria. Tem. Nessa história de Vanessa, a gente lembra de um conteúdo, porque ela está falando especificamente de traição, né? Com pouquíssimas, raríssimas exceções, Marília. Quem trai vai falar a verdade, concorda? Quem trai dificilmente assume, né, o conteúdo. Não assume, não. Então, assim, não é só o narcisista, Vanessa, mas no conteúdo de traição, dificilmente se assume o que faz, porque é uma condição bem difícil para o traidor, não é? Mas o narcisista, ele sim, ele é capaz até de usar da mentira para garantir a zona de conforto e o interesse dele. Eu que agradeço pela oportunidade. Para nosso programa. Eu que agradeço. A questão do narcisismo é muito importante que as pessoas elas se olhem, né, um pouco mais, se enxerguem. Tem que ajudar. Sim. Saber lidar com essa situação. Que não é muito fácil, né? Sim. Caiu meu microfone aqui, então eu quero agradecer. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, a gente vai um pequeno intervalo, é bem rapidinho. Volto já. Daqui a pouquinho tem Maraísa. A gente vai estar aqui mostrando pra você como você pode fazer aquele shot matinal logo pela manhã, pra você já tomar antes do seu café da manhã, tá? Volto já.